Vamos lá, senhores e senhoras, senhoritas. Próxima questão aí, né, número 9, raciocínio lógico. Considerando P e Q duas proposições quaisquer, tá? Assinar a alternativa que representa logicamente uma tautologia. O que é a tautologia? A tautologia é que todas as linhas da tabela verdade são verdadeiras, então não importa o que você faça, né? Se você mudar, por exemplo, P e Q ali, se botar o P verdadeiro ou o Q verdadeiro, vai ter que ser verdadeira a sua função, a sua proposição, no caso, né? Se uma for falsa e outra verdadeira, o final é verdadeiro. Então, não importa o que aconteça, tem que ser sempre verdade, beleza? Vou analisar aqui então. Dar um zoom aqui, vamos lá. A primeira é P, não P e P, na verdade, né? A gente tem um conectivo aí, conector e temos ali um não P e P. Então, quando o P for verdadeiro, o não P vai ser falso. Só que o conectivo e, ele só é verdade quando as duas forem verdade, ao mesmo tempo. Só que isso nunca é possível, tá? Essa daqui, na verdade, não é uma tautologia, é uma contradição, porque ela é sempre falsa. Essa primeira aí, ela é sempre falsa, tá? Então, sempre falsa. A segunda aqui, a gente tem não P e não Q. Essa daí, ela é, na verdade, a gente chama de contingência. Porque ela não é sempre verdadeira nem sempre falsa. Ela é hora verdadeira, hora falsa, tá? Por que eu sei isso? Porque aqui é como se fosse um P. Aqui tá não P e não Q, né? Mas é como se fosse um P e Q. É a própria tabela verdade da proposição E, tá? Porque eu tenho duas aqui variáveis que uma não depende da outra, que é o P e Q. E aí eu consigo aqui tanto ter caso verdadeiro como caso falso. Então ela é falsa também. O mesmo caso da última. Olha a última. A última é um P ou Q, tá? Na verdade aqui não é falso não, perdão. Aqui pode ser verdadeiro ou falso. Aqui na verdade é a tabela do E. A última, né? O que acontece na última? Ela é a tabela ou. A tabela ou a gente sabe que ela tem três casos que ela é verdadeira e um caso que ela é falsa, né? Ela só é falsa quando as duas forem falsas, então ela é uma contingência também. Aqui é a tabela do ou. E aí a gente fica com os dois ali. Os dois de cima a gente teria que analisar, beleza? Vamos começar com o primeiro aqui, que a gente tem um P ou Q, então P ou Q. Na verdade é P e Q, né? Falei errado. P e Q, então P ou Q. Beleza? Acho que vou manter o zoom mesmo, fica melhor pra gente visualizar. Só vou ajustar a caneta aqui, botar um pouco mais fina. Ficou demais, beleza. Então vou refazer um P e Q, então P ou Q, beleza? Vamos lembrar a regra de equivalência. Neymar sentou. O que é o Neymar sentou? Eu nego a primeira, o meu sentão vira um ou e eu mantenho a segunda. Neymar, né, nega a primeira, mantém a segunda. Então, eu neguei a primeira parte e vou manter a segunda. Quando eu estou negando aqui, né, essa primeira, eu posso aplicar De Morgan. O que é aplicar De Morgan? Quando eu estou negando tudo que está dentro desse parêntese, e dentro do parêntese eu tenho um E, o que vai virar dentro do parêntese? Eu vou negar cada uma, vou inverter esse conectivo E, que ele vai virar um conectivo OU, e vou negar o Q também. Então, essa negação que está do lado de fora, né, esse tio do lado de fora, para eu passar ele para dentro do parêntese, é só eu fazer essa regra aí, que a gente chama de De Morgan. E aqui eu vou manter ainda o que está acontecendo. Beleza? Então a gente vai ter assim, não P, ou não Q, ou P, ou Q. Então eu tirei os parênteses agora, como aqui eu tenho operação ou, eu posso remover esses parênteses e vai manter ainda a ideia. Se eu reagrupar aqui, eu vou ter não P, ou não Q, ou Q. O que eu fiz? Eu alterei a ordem aqui. Eu posso fazer isso, Vitor? Pode. Por que você pode fazer isso? Porque o conectivo e o operador ou, ele não importa a ordem aqui, tá? Ele é comutativo. E aí eu fiquei com o seguinte, vamos lá, não P ou P, ou seja, quando um é falso, o outro é verdadeiro. Quando o primeiro for verdadeiro, o segundo é falso. Os dois nunca vão ser falsos ao mesmo tempo e nunca vão ser verdadeiros ao mesmo tempo. Mas eu garanto que eu vou ter sempre um verdadeiro. Então isso daqui, que está aqui, é sempre verdade. E eu tenho aqui o operador ou, né?
E o que está aqui, não que ou que, pela mesma lógica que eu acabei de falar com vocês, isso aqui é sempre verdade. Então vou ter verdadeiro ou verdadeiro. Só de ter um verdadeiro eu já podia falar que era verdadeiro sempre. Como eu tenho dois ainda, então sempre vai ser verdade isso aqui, pessoal, tá? E aí, por isso, essa primeira aqui, ela é uma... Essa primeira, a letra C, ela é a nossa tautologia, que eu provei para vocês que independentemente do que a gente escolher para P e Q, sempre vai dar verdade, tá? Esse para mim é o melhor método de fazer. Eu poderia também fazer, né, chutando valor, quando o P for verdadeiro, o Q for verdadeiro, mas aí eu vou ter vários casos possíveis. Aí eu teria que fazer 4 combinações possíveis e analisar. Se você achar melhor, também pode fazer desse jeito, tá? Como assim? Você pega e coloca que o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro e analisa o que vai dar. Aí depois coloca que o P é verdadeiro e o Q é falso. Analisa o que vai dar. Coloca o P falso e o Q verdadeiro, o P falso e o Q falso. Então, ou seja, você tem 4 casos possíveis. E analisa esses 4 casos o que vai acontecer, tá? Isso daí com duas proposições, P e Q, até que é tranquilo, que você vai ter 4. Se você pega e coloca mais uma letra, né, mais uma proposição, tu vai ter aí 8 casos possíveis de analisar, então já fica mais chatinho. Então tem questão aí que vai colocar às vezes 4, 5. Então eu acho que o jeito mais fácil é você simplificar, beleza? Vamos comprovar aí a letra D, por que ela é falsa. A gente tem um P ou Q, então P e Q. Aplicando Neymar sentou, então eu vou negar a primeira, P ou Q, então botei um negativo fora, ou P e Q. Para negar aqui eu vou aplicar De Morgan, não P, inverto o de dentro ali que estava um ou, vai virar um E, não Q, ou P e Q. Tirando do parênteses aqui, P, não P e Q, e não Q, ou P e Q. Quando eu faço isso daqui, agora eu não posso, aqui vai ter uma contingência, tá? Ou vamos ver se vai ser contingência mesmo. Por exemplo, se a gente tiver aqui o P verdadeiro, o não P é falso, o Q pode ser verdadeiro ou falso, né? Então poderia ser aqui falso e aqui verdadeiro. De qualquer forma, como a gente tem um conectivo E aqui, isso daqui vai dar falso, porque o conectivo E teria que ter os todos verdadeiros ao mesmo tempo. Como assim? Vamos até analisar dessa outra forma, botando parênteses, fica mais fácil. Para ter ou um lado aqui tem que ser positivo, ou o outro lado tem que ser positivo. Certo? Aqui acabou pagando. Então, eu precisaria de ter um dos dois lados sempre positivo, né? Só que o que acontece? Se eu pegar já um caso aqui, vamos fazer por contra-exemplo. Se eu pegar o P falso e o Q verdadeiro, o não P é falso, o não Q é falso, perdão, e o não P é verdadeiro. Então, olha o que acontece. Nos dois lados a gente vai ter aqui falso e aqui falso. Falso ou falso, né? Aqui, esse aqui é o conectivo ou. Então, temos um falso ou falso. Nesse caso, vai ter falso já. Então, não é uma tautologia por isso. Eu já consegui achar um caso que seja falso, tá? Então, essa questão, a letra D não está correta. E aí, agora, acabou me fazendo recordar que esse é outro método que você pode fazer também. A gente não está buscando uma tautologia? Então, eu quero que sempre seja verdadeiro. Se eu pegar e analisar aqui e achar um caso para dar falso, eu já matei a questão. Então, eu elimino essa alternativa. Não sei qual que é a correta, mas eu posso ir eliminando as falsas, achando contra-exemplos, tá? Então, por exemplo, esse ou aqui, a letra E, voltando nela. Eu sei que eu posso ter o P falso e o Q falso. Falso ou falso vai dar falso, então eu já sei que não é uma tautologia, tá? Porque eu encontrei um caso que seja falso. Então, esse tipo de questão a gente tem esses vários métodos de resolver. Eu posso provar que ela é sempre verdadeira, eu posso pegar um contra-exemplo, eu posso analisar se ela é a tabela verdade de alguma aí, que é uma contingência, né? Então, diversas formas aí para a gente encontrar, mas em todos os casos a gente acha que a letra C é o nosso gabarito da questão, beleza? Questão um pouquinho maior, mas foi porque a gente foi analisando esses detalhes, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Obrigado aí e até a próxima.